Pessoal, então vamos lá. Então, um bom dia a todos aí. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano aqui nas organizações, aqui na Uniswan. Toda sexta-feira a gente está aqui hoje, né? Praticamente a gente aí encerrando aí nosso período aí, né? Vou entrar já na unidade 4 aí, para dar uma adiantadona boa nela. Deixa eu falar para vocês o que eu pretendo fazer. Como eu já tinha mais ou menos antecipado, eu vou praticamente encerrar essa unidade 4 aí, vou até lá quase no final dela. O restinho que faltar, eu tenho uma turma de segunda-feira que eu vou conseguir concluir lá, porque elas vão ter uma aula a mais que vocês. Aí eu pego um vídeo dessa aula da turma de segunda-feira e mando para vocês lá. Mas esse pedacinho que vai faltar também, ele nem vai ser cobrado na prova. A prova de vocês já está pronta. Eu até tinha pedido permissão para a coordenação para antecipar a prova, mas a prova não pode, só pode ser liberada realmente na próxima semana só. Prova de vocês aqui, ó. Deixa eu ver o calendário aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver meu calendáriozinho aqui na tela, aqui no cantinho, ó. Vamos ver. Ó. Semana que vem, ó, é essa sexta-feira que é no meio do feriado. Então, eu vou liberar a prova para vocês aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou gravar um videozinho dando uma explicação geral sobre a prova. Alguns detalhes e tal, como eu sempre faço. Né, como eu fiz na primeira prova, eu abri a prova, expliquei ela toda. Então, na semana que vem, no feriado, eu vou gravar um vídeo explicando para vocês. Na sexta-feira, eu publico a prova lá no Classroom e você vai ter até o dia 11 aqui, ó, uma semana, até o dia 11 para mandar pelo Classroom. A semana de prova é do dia 10/6 a 16/6. Então, exatamente, começa no dia 10 aqui, dia 11 já é prova de vocês, o dia que vocês têm que me entregar a prova. Então recapitulando. Dia 4, próxima sexta, eu libero a prova, mando um videozinho explicando a prova para vocês. Hoje eu vou mostrar ela rapidamente aqui para vocês, vou só mostrar rapidinho, só para vocês verem que a prova está muito tranquila. Prova tá, eu vou deixar para o final. No final da aula, hoje eu vou abrir ela rápida aqui, mostrar rapidinho para vocês aqui, pelo menos as questões, assim, onde que estão na apostila, para você ver que está tudo lá na apostila. Eu deixo um site também para você pesquisar, um site lá que está falando tudo também sobre a questão, onde você pode dar uma pesquisada para você poder elaborar a resposta de cada questão. Então, é aquela provinha minha, que ela é uma prova mais para o aluno reforçar o que ele estudou aqui, para ele dar uma pesquisadinha a mais ali no site, forçar ele a dar uma estudada a mais ali, mas é uma prova que é difícil um aluno tirar nota ruim nela, né? Porque tudo coisa que a gente falou aqui na sala de aula, tem na apostila lá, e tem um site ainda explicando lá como deve ser feita essa questão e tal. Então, gente, vocês fiquem tranquilos com relação à nossa prova, que ninguém aqui vai passar perrengue nenhum para realizar a nossa prova. Então, vamos lá, pessoal. Ó, que a gente acabou já se atrasando um pouquinho. Vamos iniciar logo essa unidade 3, unidade 4, desculpa, muito bacana aí, ó. Fala sobre poder, negociação, política, soluções de conflitos. Eu falo muita coisa, na verdade, sobre liderança, né? A gente fala aqui a relação de poder com a liderança, a diferença de vários conceitos que existem aí por trás dessa relação aí, né, de liderança, do líder com chefe, diferença do líder com chefe, coisas bem voltadas realmente para a liderança que completa todo esse assunto que a gente veio vendo aí, de RH, né? Esse é um assunto que eu começo lá na minha disciplina de gestão de RH, vem falando um monte de coisa bacana, depois a gente entra nessa disciplina de desenvolvimento e comportamento, vem falando de avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento, comportamento organizacional,
Então, encerra aí com chave de ouro, aí, falando uns conceitos bem bacanas de liderança. Eu encerro a aula de hoje falando sobre a teoria de Maslow, que é muito legal, pirâmide de Maslow. Eu tenho uns exemplos bem legais para falar para vocês aqui de coisas que eu já vivenciei na minha vida a respeito desse assunto, tá? Então, é uma unidade realmente bem bacana, bem interessante mesmo. Eu uso coisas do livro do Robbins, né? Eu uso o que a gente já usou na unidade 3, esse livro, né? Vocês têm ele aí em PDF. Quem não tiver, só me falar que eu mando novamente. Tem um livro aqui de liderança e motivação da FGV, que é muito bom e aconselhável também, ó. Uma hora, se quiser um livrinho bom sobre liderança aí, ó, esse livro da FGV, eles não são caros, né? 30 e poucos reais aí, você compra um livro desse aqui. Muito bom sobre liderança. Esse aqui, ó, gente, que eu mais do que recomendo, ó. Quem quiser um livro de liderança, um dos livros mais indicados é esse, O Monge e o Executivo. É um nome diferente, né? Mas ele é sobre liderança. O Monge e o Executivo, e conta a história de um executivo que ele vai fazer um retiro no mosteiro lá, e lá eles vão falar sobre liderança. E aí ele conta toda a história, ficou uma semana lá no mosteiro, acho que foi uma semana mesmo, semana no mosteiro com um cara lá que sabia tudo de liderança, e eles ficam a semana inteira refletindo sobre liderança, então é uma história bacana. Aí ele é bom que ele faz uma reflexão sobre coisas da vida profissional dele. Então ele é uma história bacana e história sobre liderança, e tem muito ensinamento bacana sobre liderança. Então é um livro que eu aconselho, todo mundo que está fazendo aí administração, RH, gestão da produção, que está fazendo contábeis. Eu acho que todas essas profissões aí, elas cabem à leitura desse livro aqui. E também é um livro barato também, um livrinho fácil de ler, não é aqueles livros, tijolão, não, um livrozinho tranquilo para você ler, gostoso de ler. Custa aí também, eu acho que você vai encontrar também por aí na casa dos 30 e poucos reais, sei lá. E um último aqui também, que eu sempre falo dele, o que os ricos sabem não contam, do Brian Sher, que também eu gosto bastante desse livro. Ele é um livro um pouquinho mais caro. Acredito eu que hoje ele está aí na faixa de uns 80 reais, não tenho certeza não. Em algum momento em que eu pesquisei aí, estava mais ou menos nessa faixa. Não sei se subiu, se diminuiu o valor aí hoje. Tá, mas então eu pego um pedaço de cada um desses livros aqui para montar essa nossa unidade aí. Todos livros muito bons, muito bem conceituados. Então, tem um início aqui, que é uma parte mais introdutória, 3 slides aí, que é para fazer realmente uma introdução, que eu pego do livro da FGV, e aí olha para você ver, eu pego um livro da FGV para montar essa unidade, gente, aí vem falando as mesmas coisas que os outros autores falam, a mesma coisa que o Chiavenato fala no livro dele, mesma coisa que o Robbins fala no livro dele, desse ambiente de globalização, da competição, do quanto as empresas precisam se reestruturar para se tornar competitivas. Observe para você ver, ó, esse livro da FGV, ele começa falando de ambiente contemporâneo de negócios. Olha o que ele vem falando, ó. O ambiente atual dos negócios tem sido marcado pelo fenômeno da globalização. Tá vendo? Como eu já falei com vocês, coisas do livro do Robbins, coisas do livro do Chiavenato, falando sobre isso. Que ele fala ó, que pode ser descrito como um processo inexorável que atinge todos os mercados produtivos e de consumo, provocando mudanças em valores e crenças. Então, é um processo que não tem volta, não, inexorável, que é um processo que chegou para ficar. Isso aqui não vai ter volta, e provocou mudanças, gente, radicais, em valores, crenças, forçando a alteração de comportamentos profissionais, interferindo profundamente nos modelos e práticas de gestão, vendo? Ameaçando a sustentabilidade de muitas empresas. Olha para você ver, numa frase aqui, esses autores da FGV sintetizaram o que nós falamos aí durante várias aulas aí, não foi? Eu falei com vocês que as empresas chegaram em 1990, né? Veio o computador, a internet,
começou uma rede de computadores mundial. Isso trouxe a globalização. Com a globalização, o que houve? Um mercado mundial interligado por uma rede. As empresas fazendo negócio com o resto do mundo em questão de segundos e vendendo seus produtos para o resto do mundo em questão de segundos. Então, isso, gente, provocou muita mudança. As empresas elas foram obrigadas a se reestruturar. Então, a área de RH também sofreu uma alteração drástica também. O ser humano passou a ser a chave da atenção, o ser humano passou a ser muito mais valorizado. As empresas entenderam, né, que o ser humano é que traz inovação para a empresa precisa de inovação para sobreviver nesse mercado globalizado, com essa competição. Porque o que aconteceu com a globalização? A competição entre as empresas aumentou demais. A gente hoje aqui está perdendo cliente para um site chinês, um site canadense, um site indiano, ou lá do outro lado do planeta, lá. As pessoas deixam de comprar daqui para comprar de uma empresa que está lá do outro lado do planeta, vindo aqui vender aqui pela internet, aqui no nosso país, aqui. Então, olha o que virou esse mercado. Então, ela interferindo profundamente nos modelos de prática de gestão. E quem não se adaptou, quem não está se adaptando, não vai ficar no mercado. Por isso que ele fala, ameaçando a sustentabilidade das empresas. Então, a gente, às vezes, vê aí muitas empresas fechando as portas aí. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de crise. Mas, gente, quantas empresas eu vi aí encerrar seus negócios? E, às vezes, não foi só por causa de crise, não foi tanto por causa de crise, não. É porque não soube enxergar essa mudança e insistiu nos modelos antigos, não se readaptou, não se reestruturou, não se adequou à realidade do momento, não entendeu, na verdade, não entendeu que o mundo mudou, continuou insistindo em trabalhar com aqueles modelos antigos ainda, com aquelas estruturas antigas, com práticas antigas, com práticas de RH antigas, ainda com aqueles modelos, com aqueles gerentões ainda, tratando funcionário ali de uma forma que hoje não se usa mais, não trazendo as novidades que esse moderno gestão de RH trouxe para o mundo, modernas práticas de gestão de pessoas, modernas práticas de avaliação de desempenho, modernas práticas de treinamento e desenvolvimento, que a gente viu aqui no nosso curso, né? Entender a cultura da sua empresa e enxergar que aquela cultura já está ultrapassada, que precisa remodelar, precisa mudar coisa naquela cultura, que aquele modelo de gestão dele ali não se usa mais. Então, as empresas não entenderam isso. Muitas delas. Muitas empresas não entenderam isso, insistiram naqueles modelos do passado e pum! Aí quando começa uma crisezinha, o cara já sai do mercado, já fecha, não dá conta. Aí fica reclamando que é a crise, que é o coronavírus, que é isso. Eu sei que hoje, né, muita gente pode alegar a questão do coronavírus, mas há 2, 3 anos atrás aí, ó, nem tinha se falado ainda em coronavírus. Eu estava vendo empresas fechar por aí afora que não acaba mais. Aí não tem nada de coronavírus, não. Aí o cara vai vir culpar a economia do país, vai culpar a política, vai culpar a Dilma, não sei quem. Não tem nenhum culpado assim, não. O culpado é o empresário mesmo, que não abriu os olhos para a mudança, não enxergou que o mundo mudou. Contudo, ela cria oportunidades para aquelas que se mostram proativas. Aí, quem se adaptou, quem foi proativo, aquelas empresas que se readequaram, se reestruturaram, adotaram novas práticas, se despontaram aí, cresceram no mercado. Não é? É isso que acontece. Se destacaram das demais. Então, está vendo um texto bem rico aqui, bem bacana. Para conseguir bons resultados, as organizações contemporâneas são forçadas a rever continuamente seus processos de trabalho, né? A atualizar a tecnologia que usam, a apresentar flexibilidade. Nós falamos aqui, não foi? Quando nessa reestruturação, as empresas eliminaram camadas hierárquicas, que é para ela ficar mais flexível, para a comunicação fluir melhor,
para ela se comunicar melhor entre os setores, entre os níveis hierárquicos, para as empresas elas descentralizaram o poder, deram mais autonomia para as camadas lá de baixo. Então, tudo isso tornou a empresa mais flexível, né? E aprender sempre com os próprios erros e acertos, e com os erros e acertos dos outros, principalmente, né? Feliz aquele que aprende com o erro dos outros. A gente, às vezes, aprende com os erros da gente mesmo, né? É errando que se aprende. Esse ditado é velho, mas ele vale ainda e tal, mas se você puder aprender com o erro dos outros, é melhor você aprender sem errar com seus próprios, sem aprender com seus próprios erros. Então, entre as condições para uma atuação empresarial competitiva, destacamos padrões elevados de produtividade, custos e preços compatíveis com o que fazem, criação de valor, multifuncionalidade, formação de redes de relacionamento. Termos aqui, gente, que são muito repensados hoje pelas grandes organizações modernas hoje. Eu estava até falando, eu estava até aqui ontem, terminando de montar uma aula que eu estou dando aí para o meu curso de hoje à noite aí, de planejamento, gestão estratégica. Planejamento, gestão e estratégia. É uma turma, né, que eu estou ensinando planejamento estratégico. Então, eu estou até falando de um assunto com a turma lá, muito, mas muito bacana, um assunto mais moderno também, que eu aconselho vocês, até com um livro aqui, ó, eu estava preparando um assunto para falar hoje com eles, ó. Olha que negócio bacana, ó. Esse livro aqui, não sei se vocês já ouviram, ó. A Estratégia do Oceano Azul. Eu vou falar já já o porquê que eu estou mostrando esse livro. Ele tem a ver com aquela última frase que a gente leu ali, ó. Esse livro, ó, A Estratégia do Oceano Azul, vou contar rapidamente a história desse livro. Hoje ele tem uma capa um pouquinho diferente, ó. Quer ver? Vou até mostrar a capa aqui, senão você vai procurar depois essa capa aqui, não vai achar. Estratégia, ó. Ele hoje tem essa capinha aqui, ó. Ó, capa dele mais moderna, eu acho que é essa. Esse aqui é porque eu comprei logo que ele saiu. A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro aqui, ó, quer ver? Ele é um livro relativamente novo. Assim, não é esse livro de administração das antigas, não. 2005. Foi lançado em 2005. Ele fala de uma estratégia revolucionária que veio para quebrar paradigmas do passado. Que paradigmas? E vou falar já já o porquê que eu estou falando dele. Existe uma teoria que ainda é muito usada ainda, né? Ela não caiu por terra assim, não. Muitas empresas ainda seguem essa teoria, uma teoria do Michael Porter, que ele criou lá em 1980, no livro dele Estratégia Competitiva, que ele falava lá no livro o seguinte: a empresa, para ela pensar na estratégia dela, ela tem que pensar, em primeiro lugar, ela tem que optar entre eles chamam de as 3 estratégias genéricas de Porter. Isso foi chamado e isso é muito seguido pelas organizações, que é a estratégia de diferenciação, liderança de custo ou enfoque. Isso é muito falado, né? Quem aí está fazendo administração, em algum momento do seu curso, professores falaram sobre essas estratégias genéricas de Porter. O que é que o Porter falava? Tem 2 estratégias aí. Ele falou, a empresa, em primeiro lugar, ela precisa optar. Ou ela vai usar como estratégia a diferenciação ou a liderança de custo. Falou, ou a empresa pensa na criação de valor para o cliente, né? Pensa em criar um produto diferenciado com um preço também um pouco acima, porque para você criar coisa diferente, você tem que investir. Se eu vou criar um produto diferente, um produto diferenciado, eu tenho que investir em pesquisa, eu tenho que investir em desenvolvimento de produtos, eu tenho que investir num engenheiro de produtos, engenharia de produtos. Então, acaba que o custo eleva. Eu acabo conseguindo criar um produto diferente. Que aí eu vou entrar no mercado, né, com um produto aí um pouco acima da concorrente,
mas com diferenciais, né? Vai ter gente que vai ver meu produto, vai querer aquele produto pelos diferenciais que ele tem. A outra estratégia é entrar com a estratégia de liderança de custo. Que aí é o que é a liderança de custo? É eu tentar fazer um produto semelhante, igual ao meu concorrente, com custo menor. E aí eu chego no mercado com um preço ligeiramente menor, aí eu vou ganhar da concorrência pelo preço. E aí eu não vou investir em pesquisa de mercado, eu não vou investir em desenvolvimento de novos produtos, eu não vou pensar em diferenciação. Eu quero fabricar o mesmo produto, mas aí eu vou reduzir meus custos todos, reduzir custo com matéria-prima, com pessoas, com maquinário, com processos internos, reduzir tudo quanto é tipo de custo que eu possa ter, que eu consiga reduzir, para fabricar um produto com a mesma qualidade, mas com um preço menor. Então, são duas estratégias, gente, que o Porter falava, não tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não, porque não dá certo. E realmente tem uma lógica, né? Se você for parar para pensar, como é que eu vou querer criar um produto diferente sem investir, reduzindo o custo? Isso não dá certo, né? Então, essa teoria vinha falando isso. Ou você adota diferenciação ou adota liderança de custo. E essa estratégia do Oceano Azul, ela veio para quebrar esse paradigma. É bem interessante. Ela mostra uma maneira que você une essas duas coisas aí, ó. Você, ao mesmo tempo, cria diferenciais para a sua empresa e, ao mesmo tempo, reduz custo. Então, é uma estratégia interessantíssima. Estou dando uma dica aqui para, se a uma hora, quem quiser estudar um assunto novo, pesquisa, que tem muita coisa na internet falando. Esse livro está falando sobre isso. Então, eu estou falando por causa disso. Ó, as empresas, nessa reestruturação toda, né, nessa competição toda, as empresas modernas hoje, elas precisam buscar padrões elevados de produtividade, pensar nos seus custos, preços compatíveis, tá vendo? Com o que fazem, criar valor para o seu consumidor, tá vendo? Então, isso aqui tudo, ó, vai de encontro com o que essa estratégia ali fala. Ao mesmo tempo, você tem que ter padrões elevados de produtividade, você tem que criar valor para o seu consumidor, mas, ao mesmo tempo, você tem que reduzir seus custos e ter um preço compatível, porque senão você não consegue sobreviver nesse mercado. E outra coisa, essa competição toda que virou o mundo, né, aumentou também a exigência do consumidor, não foi? Porque, e agora? Hoje, o consumidor tem a opção de comprar um produto de qualidade de um site com preço menor. Para que ele vai comprar da sua loja aqui? Ele tem muitas opções. E essas empresas aí, chinesas, europeias, americanas, aí, canadenses, essas empresas, elas conseguem realmente custos muito baixos, qualidade de produtos muito boas, e estão chegando aí para oferecer produtos, estão adotando essas estratégias do Oceano Azul aí, adotando esses negócios modernos, tudo aí, e estão vindo aqui competir com a gente. E aí a empresa, então, que não se estruturar e não pensar nisso, não dá conta, sabe? Quem não se readequar, quem não investir no seu pessoal, né? Que as empresas entenderem. Então, as pessoas é que trazem novidade para a empresa. As pessoas é que trazem inovação. Quem não pensar dessa forma, gente, não vai conseguir vencer. Não vai conseguir sobreviver. Este contexto, então, exige das empresas flexibilidade, trabalho em equipe, cooperação entre as pessoas, necessidade de aprofundar o conhecimento da liderança, como relacionamento e troca entre líderes e seguidores. Assim, os líderes que atuam em organizações empresariais precisam, de um lado, ser capazes de modelar o comportamento dos liderados, coisas que eu venho falando com vocês aqui, né? Criando estímulos que os inspirem a realizar os objetivos organizacionais e, de outro lado, estabelecer controles eficazes que rapidamente os coloquem a par do que ocorre à sua volta e lhes dê segurança para prestar contas da gestão que realizam, tanto a stakeholders quanto a sociedade em geral. Então, aqui, ó,
Vamos destacar só uma coisa aqui que eu vou falar bastante sobre isso hoje. Olha lá, ó, os líderes modernos hoje têm que ser capazes de modelar o comportamento dos liderados. Nós estamos aqui, gente, quando nós estamos estudando liderança, essa gestão moderna de pessoas aí, a gente entende que as empresas de hoje ela têm uma responsabilidade maior de modelar o comportamento das pessoas. Lembra, não sei se vocês lembram aí, eu dei um exemplo uma vez de uma empresa que eu passei por ela lá no centro do Rio, uma vez, muitos anos, que eu falei, não, lógico, eu não cito o nome dela aqui, né? Falei, lá tinha um gerentão, desse gerentão capataz. Essa empresa era, que ele nem está lá hoje, isso aí tem muitos anos. Era um gerentão capataz que tinha lá, que ele falava, eu cansei de ver ele falar assim, ó, eu não tenho nada a ver com a vida do meu funcionário, a vida particular dele. Eu tenho a ver quando ele entra da porta da empresa para dentro. Aqui dentro da empresa eu tenho a ver com a vida dele. Saiu da empresa para fora, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não tenho que me preocupar com a felicidade dele, eu não tenho que me preocupar com a vida dele, eu não tenho que me preocupar com o que ele faz lá fora. Eu, naquela época, gente, eu já estava estudando administração de empresa, já estava estudando RH, já estava estudando liderança. Eu via ele falar aquilo, eu ficava assim, né? Dava uma hora na minha cabeça, né? Tá vendo um negócio na empresa, na faculdade, os caras falando um negócio, aí chega aqui na empresa, um gerentão desse aí, o cara falando um troço completamente diferente. Mas, gente, né, será? Depois é que eu vim a entender realmente que ele que estava trabalhando lá em 1900, Adão e Eva ainda, o modelo de gestão dele, que não se usa mais. Mas como assim, professor? Então a gente tem que se preocupar com a vida particular do funcionário, a gente? Claro que tem. Não é para chegar, gente, e ficar dando palpite na vida particular da pessoa, nem querendo interferir na vida dele. Mas eu entendo assim, eu como um líder, né, como gerente de uma organização, como diretor de uma empresa, dono da empresa, um cargo qualquer ali na alta administração da empresa, eu me preocuparei sim com o bem-estar do meu funcionário, com a saúde do meu funcionário, com a felicidade do meu funcionário. Eu vou ter preocupado com ele sim, porque eu quero que ele seja feliz dentro e fora da minha organização. Para ele poder prestar um bom serviço aqui na minha empresa, ele tem que estar em paz com a vida dele. Como é que um funcionário que está lá cheio de problema particular na casa dele, com a família dele, com seja lá que tipo de, qual a natureza dos problemas dele, mas uma pessoa cheia de problema lá fora, como é que ele vai produzir o que eu preciso aqui dentro da minha organização? Então, eu não estou falando, não é no sentido de chegar e querer dar palpite, querer interferir na vida dele, não, mas é ajudá-lo, compartilhar com ele os problemas que ele está passando. Vem, fulano, vem cá, eu tenho percebido que você, ultimamente, você caiu um pouco sua produção, mas eu tenho percebido que você está um pouco preocupado com alguma coisa, eu posso estar enganado, mas eu queria bater um papo contigo para entender melhor. Se você estiver passando alguma dificuldade, eu queria tentar ajudar a entender o que você está passando, e vai conversar com ele. E ele vai se abrir, ele vai contar lá os problemas dele. Então, ele não é que a empresa tem que ir lá e dar dinheiro para ele e ajudar. Não, mas é ajudar ele a pensar. O simples fato de você ouvir seu funcionário, você dar um conselho para o seu funcionário, você poder ajudar ele a tomar decisões na vida dele, as melhores decisões, porque às vezes você não chama ele para uma conversa e ele, coitado, às vezes, por imaturidade dele, ele vai querer tomar uma decisão da cabeça dele lá e toma a decisão errada, que não é a decisão mais certa para ele, num assunto particular dele, familiar. A gente sabe que em casa a gente tem nossos problemas. Tem gente lá que está com problema no seu casamento, com problema com o filho, um problema de saúde num parente dele. Agora, a gente tem problemas diversos que interferem no nosso comportamento. E aí, às vezes, você não se interfere, não tenta interferir, deixa aquilo de lado, ele toma uma decisão errada lá que vai trazer mais reflexo ainda na vida dele e para a sua empresa.
E aí pode chegar um ponto que aí ele acaba realmente de piorar ainda mais a produção dele. Vai chegar um ponto que você vai demitir o funcionário, porque ele não produz mais. E você poderia ter ajudado ele a tomar outras decisões e ajudá-lo a superar o momento de desafio. Porque, gente, não adianta você trocar, não. A funcionária está dando problema, vamos trocar. Nós somos seres humanos. Você está sujeito a trocar por um outro que tem um problema mais sério. Todos nós temos problemas, todos nós. Você não vai encontrar. Quem dera, se fosse assim, né? Vai trocando até uma hora aparece um que não tenha problema. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos problemas. São problemas de naturezas diferentes. Né? Tem pai e mãe que estão com problema com filho com drogas. Outro pai está com problema com filho doente, com determinada doença. Ou, às vezes, o problema não é com o filho, é com seus pais, é com um irmão, alguma coisa. Ou é um problema de ordem financeira. São diversos tipos de problemas que nós podemos ter. Isso faz parte da vida de todos nós. E aí, eu acho que a organização ela tem obrigação, sim, de ajudar as pessoas. Véio. Nós vamos falar sobre teoria de Maslow já já. Nós vamos voltar mais nesse assunto aqui, tá? Mas eu acho esse um assunto fantástico. Eu acho que, assim, a gente vê poucas empresas hoje pensando com uma mentalidade dessa, né? Então, olha lá, ó, que diferença de gerência com liderança, diferença de poder com autoridade. No livro Monge Executivo, o autor James Hunter, ele traz essa reflexão para a gente de uma forma bem bacana. E se eles fazem uma reflexão lá no mosteiro, lá onde eles estão, né? Eles fazem uma reflexão bem interessante, onde o monge lá, que é um especialista nessa área de liderança, faz o executivo fazer uma reflexão. E olha lá o que eles acabam chegando à conclusão. Olha lá, ó. Gerência. Você gerencia... Eu costumo falar isso o tempo todo da minha vida, né? Nas minhas aulas de RH. Você gerencia tudo na sua vida. Você gerencia seu inventário, você gerencia seu talão de cheque, você gerencia seus recursos, você gerencia seus estoques, você gerencia seus recursos financeiros, você gerencia suas máquinas, mas seres humanos você não gerencia. Olha lá, você não gerencia seres humanos, você gerencia coisas, lidera pessoas. Olha que conceito legal. Pessoas, gente, são seres humanos, eles não são máquinas, não são estoques, não são dinheiro, não são recursos materiais, são seres humanos. São pessoas que têm suas emoções, pessoas que têm seus problemas pessoais, que não são poucos, são difíceis, têm suas dores particulares, seus momentos difíceis, seus medos, as suas inseguranças. Então, a empresa precisa estar muito bem estruturada nessa área de RH, estruturar suas lideranças para entender que você está mexendo ali com pessoas que têm seus problemas. Então, por isso que esse termo do gerente virou até o gerentão capataz aí, que aquele cara, aquele palestrante lá trouxe esse termo aí, isso pegou, né? A empresa que tinha o gerentão capataz, o Valdez Ludwig. Hoje as empresas elas estão abandonando esse gerentão capataz. Ela está buscando o líder. O gerentão capataz é aquele gerente antigo, né? Que ele só sabia dar a tarefa e cobrar, dar as ordens e cobrar dos outros e reclamar. O tempo todo ele está lá delegando, dando as ordens dele lá, te passa uma missão e daqui a pouco ele está lá te cobrando e te ameaçando. Eu quero isso pronto até tantas horas, senão... sabe, num tom de ameaça, e as pessoas estão trabalhando ali, né? Você acaba fazendo o que deve ser feito, por pressão, né? Agora, o líder, olha lá qual que é a diferença da liderança, é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados
como sendo para o bem comum. Então, é completamente diferente. Vamos dar um exemplo aqui melhor, né? Ó, digamos que a gente trabalhe numa empresa lá juntos, lá, e eu seja, vamos supor, um exemplo, eu seja o gerentão, o capataz lá. E o Igor seja o meu subordinado. Se eu chegar para o Igor e falar assim, ô Igor, cadê aquele relatório que eu pedi para hoje? Eu quero isso hoje pronto, hein? Se esse relatório não estiver pronto hoje, o Igor vai falar, opa, peraí, deixa eu fazer aqui então. Ele vai fazer, não vai? A não ser que ele realmente esteja querendo ser mandado embora. Senão, ele vai dar um jeito, não, peraí que eu vou fazer. Ele vai fazer. Mas ele vai fazer isso feliz? Ele vai fazer isso motivado? Com essa ordem que eu cheguei e dei? Eu quero isso pronto hoje, senão a gente vai ter problema. Opa, peraí, ele vai dar um jeito de fazer. Agora, uma outra forma é eu chegar e falar, seu Igor, e aquele relatório que eu te pedi, você acha que tem como a gente terminar isso hoje? Você está precisando de alguma ajuda? Ah, um pouco de dificuldade aqui. Você quer que eu sente com você para te orientar melhor? Você quer que eu arrume alguém para te dar uma luz aí, para sentar com você, para que a gente consiga? Eu sempre estou falando no agente, no nós, né? E eu estou sempre tentando te apoiar, porque um dos maiores erros, às vezes, também que acontece, gente, é a falta de comunicação que esse gerentão capataz tem. Falta de comunicação, né? Eles são muito bons para chegar e dar ordem, não explica direito, não. E chega e te dá uma ordem ali, e você que se vira para cumprir aquela ordem que foi dada. O líder moderno, ele não trabalha mais dessa forma. Gente, um dia vocês vierem a trabalhar um dia comigo, vocês vão ver como é que eu sou. De tanto estudar esses livros aí de liderança, li muito livro de liderança. Acabei que tem coisas que eu li tanto, todos os autores falam a mesma coisa, tanto que aquilo ali eu incorporei na minha vida. Hoje, às vezes eu sou até muito repetitivo com as coisas que eu falo lá com o pessoal que trabalha comigo, né? O pessoal que eu estou lá na empresa comandando lá, eu chego para dar uma missão, falo, fulano, vem cá, ó, preciso que você, ô Igor, vem cá, eu quero que você faça isso. Então, ó, você vai ter que fazer essa tarefa até o dia tal, você vai começar por aqui, você vai vir por esse caminho, você vai fazer isso, você vai pesquisar em tal lugar, papapá, no final, preciso que você faça o relatório dessa forma. Aí eu pergunto, você entendeu? Se você falar assim, eu acho que eu entendi. Não, peraí, não entendi. Então, esse acho que entendi, então não entendeu, não. Deixa eu te explicar de novo, então, peraí. Vem cá, estou te falando, eu preciso do relatório, até o dia tal. Você vai começar por aqui, você vai pesquisar no site tal, você vai fazer isso, você vai levantar determinadas informações aqui, assim, para mim. Você vai ir no nosso sistema, vai fazer isso, eu vou te dar o passo a passo tudo, te explicar isso. Entendeu agora? Aí se você falar, não, agora eu entendi. Eu vou falar assim, então tá, então explica para mim então, deixa eu ver se você entendeu. Eu tenho que me certificar de que você realmente entendeu o que tem que ser feito. Isso é uma missão bem passada, né? Essa comunicação, porque o maior erro que às vezes acontece, a pessoa chega e te passa um negócio lá, até dia tal tem que estar pronto, é assim, pesquisa tal lugar, você vai achar a resposta. Aí o funcionário fica ligou maluco, olha para aquele negócio, ele pesquisa lá no site, não entendeu nada, aí fica com medo de perguntar para o patrão de novo. Que outra coisa, esses gerentão capataz, eles instigam medo, as pessoas têm medo deles, medo de ir lá tirar dúvida, aí fica lá tentando quebrar a cabeça, tentando desenvolver o relatório maldito lá para o capataz. E de vez em quando o cara vem cheio de ameaça. Não é que é esse relatório, vai sair, não entendeu, não. Você quer que eu desenhe para você, sabe? Uns negócios chatos. E aí você, não, peraí, eu estou fazendo aqui e tal. E ó, se não ficar pronto até o dia tal, vou ter problema, tá? Sabe? E não se certificou de que você entendeu o que precisaria ser feito, não te apoiou, não te conduziu para o melhor caminho, né? E aí, olha só aqui o problema, ó, esses gerentões capatazes aqui, ó, eles usam o poder
em vez de usar a autoridade. Qual a diferença? Espera aí que meu computadorzinho tem hora que ele não me ajuda muito, não. Qual que é a diferença? Ó, o poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Vendo? De repente o Igor não está nem um pouco pensando em fazer aquela tarefa hoje é sexta-feira, e deixar para a semana que vem, mas eu cheguei lá e falei, pode começar hoje, pode sentar aí, a bunda na cadeira aí, vai começar esse trabalho hoje, não quero saber, não quero moleza não. Ele vai fazer, mas aí eu sou o gerente dele, eu sou superior dele, eu usei o meu cargo, eu usei o meu poder. Então, esse gerentão, ele faz as pessoas tomarem as ações com base coagindo as pessoas, com base no seu poder, com base na sua posição formal. Ele depende do cargo. Já o líder, ele usa a sua autoridade moral. Ela é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal, tá vendo? Então é muito diferente. Não é por causa do meu cargo, é por causa da minha influência pessoal. Então, gente, uma coisa também importantíssima, olha aqui, ó, que coisa importante. Os conceitos de liderança, eles não se aplicam, não é só dentro de uma empresa, não, gente. A liderança é uma coisa que você deve estudar para a sua vida pessoal também. Que um dos maiores erros é que as pessoas pensam que a gente exerce a liderança só quando está lá na empresa trabalhando, com os nossos subordinados. E não é. A gente usa a nossa liderança o tempo todo na nossa vida, em qualquer que seja o ambiente que você esteja. Primeiro lugar, tem um livro muito bacana, infelizmente não deu para eu trazer trechos dele aqui hoje, que a gente já estava nessa reta final com esses feriados aí, eu tinha que dar uma enxugada na matéria, eu peguei só alguns tópicos lá para criar essa unidade 4. Mas, quando eu vou fazer palestras de liderança e tal, eu falo sobre um livro que eu li, chama Liderança 360 Graus, o Líder 360 Graus, acho que é isso. O Líder 360 Graus. Nesse livro, o autor explica que a gente precisa liderar de forma 360 graus. Como aquela avaliação de desempenho lá. Nós exercermos a nossa liderança primeiro dentro da organização, como que eu vou exercer liderança? Para todos os lados. Eu exerço a minha liderança para aqueles que estão abaixo de mim, vou tentar influenciar, porque liderar, gente, é influenciar as pessoas a tomarem certas ações por causa da sua influência pessoal, não é por causa do seu cargo. Então, você vai influenciar as pessoas abaixo de você, você vai procurar influenciar as pessoas que estão no mesmo nível que você, seus colegas do mesmo nível, seus pares. Você vai tentar influenciar as pessoas que estão acima de você. As pessoas que estão acima, você pode influenciar seus chefes também. Sabe uma coisa que já aconteceu comigo lá nessa empresa de Copacabana? Vocês já perceberam que eu tenho mania de colocar as capinhas dos livros, né? Olha lá, ó. Toda aula, isso não é só nas minhas aulas, não. Quando eu tenho uma palestra, quando eu vou fazer uma palestra, na palestra, mesmo que não seja na faculdade, ou numa empresa fazer uma palestra, eu coloco as capinhas dos livros de onde eu tirei aquilo. Até para poder me embasar, né? Eu estou lá fazendo uma palestra lá, os assuntos que eu coloco aqui não foi coisa que eu tirei da minha cabeça, ou que eu um dia imaginei, não, eu estou até para me embasar, para mostrar lá para quem está assistindo a palestra, ó, eu tirei dos livros tais, né? Então não sou eu que estou chegando aqui falando, não. Né? Para dar credibilidade. Aí lá nessa empresa eu fazia treinamentos, eu também fazia muito treinamento, então eu costumava fazer os treinamentos lá, eu colocava as capinhas dos livros aqui. Um dia, gente, o dono da empresa lá, o diretorzão geral da empresa lá, ele viu uma palestra minha.
lá um dia, um treinamento meu, tá, beleza. Aí, quando passou um tempo, ele foi dar uma palestra lá na empresa, num momento lá, aí ele chegou lá, abriu o PowerPointzinho dele, né? Gente, ó, vou começar minha palestra aqui, trouxe aqui as capinhas dos livros aqui de onde eu tirei, até aprendi isso ali com o Eduardo, né? Eu achei bacana ele colocar as capinhas dos livros lá e tal, então também resolvi mostrar para vocês aqui de onde. Ou seja, eu estava influenciando também até o presidente, diretor-geral da empresa lá, ué. A gente tem que influenciar todo mundo. E aí, pessoal, olha só, dentro da empresa você procura influenciar todo mundo que está ao seu redor e fora da empresa também, ué. Você na sua casa, você precisa procurar influenciar, né, os meninos aí, influenciar suas esposas, as meninas procurar influenciar seus maridos, influenciar seus filhos, influenciar seus pais. Né? Não é porque é seu pai que você não vai exercer liderança sobre eles, não, sim. Procurar influenciar seus pais, seus amigos, seus colegas de faculdade. Gente, é o tempo todo na sua vida, você precisa procurar exercer a sua liderança. Na faculdade, muito comum, às vezes, você vê um colega seu de faculdade lá meio desanimado, tá meio triste e tal, chegar e falar, fulano, tem percebido você esses dias, tá meio reservado, tá meio triste e tal, o que está acontecendo? Algum problema? Posso te ajudar? Aí a pessoa, de repente, fala, sei, eu estou muito preocupado, eu acho que estou pensando até em trancar a faculdade, porque essa pandemia, eu acabei ficando desempregado, estou apertado, já atrasei um mês aí, estou meio apertado para pagar o próximo mês, estou pensando seriamente em trancar a matrícula. E, de repente, você fala, você vai exercer sua liderança. Você vai falar com ele, olha só, não faço não, insiste mais um pouco, tenta ver com algum parente seu se você pode, de repente, conseguir um dinheiro emprestado para pelo menos botar em dia a faculdade, e que daqui a pouco, tá tendo agora vacinação, daqui a pouco vai melhorar, as coisas vão melhorar, você vai arrumar um emprego de novo. Não tranca, não, tenta. Você está influenciando, está exercendo a sua liderança. E às vezes o seu colega vai falar, realmente, você tem razão. Eu vou correr atrás, vou arrumar um emprego, daqui a pouco as coisas vão dar certo. De repente você está dando um bom conselho, está ajudando um amigo seu, você está exercendo a sua liderança. Né? Então, a gente deve procurar exercer a nossa liderança em todos os momentos da nossa vida. Eu não tenho lá o meu canalzinho lá no YouTube, ó. Eu mando para vocês toda semana. Eu sei muito bem que não é todo mundo que assiste, não. Sei muito bem, né? Não tem essa pretensão de querer que todo mundo assista lá meu vídeo. Na minha internet, abriu aqui. Né, lá, eu tenho o meu canalzinho lá, ó. De adicionar a conta. Espera aí. Você vê, eu não sou um influencer digital, eu não tenho 1 milhão de seguidores, tenho poucos seguidores, mas os poucos que eu tenho, gente, você não sabe o tanto de pessoas que entram em contato comigo, que para me agradecer ou para tirar dúvidas. Então, olha lá, eu tenho vídeos aqui, olha lá, dá pouca visualização, olha lá, 104 visualizações, esse aqui, 77 visualizações, 93 visualizações, 86 visualizações. Então, eu não tenho essa pretensão de ter 1 milhão de seguidores, de ter vídeos com 80 mil visualizações. Não, a ideia não é bem essa, não. Mas tem 100 visualizações num vídeo, 90 no outro. São 100 pessoas que estão me seguindo, são 80 pessoas que estão vendo meu vídeo. E eu percebo porque pessoas entram em contato comigo, são ex-alunos que me seguem, ou alunos, fazem contato, nossa, professor, achei legal esse vídeo seu aí, me ajudou bastante. Só fiquei na dúvida do negócio que você pode me ajudar, eu vou lá, ajudo com o maior prazer do mundo. Então, eu percebo que pelo menos algumas pessoas eu estou conseguindo exercer a minha liderança. Como eu falei, eu não faço isso, gente, com o intuito de ganhar dinheiro e de me transformar num influencer, de ter 1 milhão de seguidores e ficar milionário. Não é, a ideia não é essa. Eu faço isso tão somente pensando em retribuir à sociedade
os dons que eu recebi da vida, não é? Uma forma de agradecer a Deus aí, pelos dons que eu tenho, todas as oportunidades que me foram dadas à vida, né? As portas se abriram para eu ter essa oportunidade de dar aula, que é muito difícil, sabe? A gente conseguiu uma vaga numa boa instituição para dar aula. Hoje, gente, o que tem de professor aí desempregado é gente, você não imagina a quantidade. E professores com uma formação excelente. Então, gente, eu agradeço todos os dias da minha vida por essa oportunidade que eu tenho. Já estou há mais de 12 anos dando aula direto, 12 anos sem parar, dando aulas. Oportunidade que eu tive de ser gerente de uma empresa, não é todo mundo. Tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue uma promoção, fica lá anos e anos, a vida inteira de assistente lá, até que um dia é mandado embora e vai recomeçar a sua vida de novo. Eu tive, olha, graças a Deus, esse privilégio de um dia lá, o cara olhou para mim com outros olhos e disse, Mineiro, vem cá, vou te promover aqui, vai ser gerente da minha área comercial. Então, tudo que eu recebo, eu procuro agradecer, né? Então, crio esse canal e compartilho ali também, que é o momento também de eu exercer minha liderança. Eu compartilhar conhecimento que eu adquiri, né? Eu estou agradecendo a Deus por isso, estou fazendo bem para muitas pessoas. Tá? Muitas pessoas fazem contato comigo e agradecendo pela ajuda que eu dei, que elas foram beneficiadas, que ela gostou muito daquilo ali que eu falei, que vai trazer aquilo para a vida dela. Opa, beleza, está funcionando, né? 3, 4 aí, 5 pessoas estão usando aquilo ali lá e estão se beneficiando com aquilo, para mim acabou, já valeu todo o meu esforço. Não precisa de ter 1 milhão de pessoas usando, não. 3, 4, 5 estiverem usando, para mim já estou muito satisfeito com isso já. Né? Já estou exercendo aqui minha influência. Né? Então, voltando lá, pessoal, para encerrar essa primeira partezinha aqui, ó, uma diferença muito grande lá. Então, vou só para recapitular. Gerência e liderança, né? A gerência é quando você está usando o seu poder. Se eu chegar... Então, lá no meu canal, por exemplo, eu não estou dando ordem para ninguém usar o conhecimento do meu vídeo lá, não. Eu estou simplesmente postando lá. As pessoas que seguem, que usam aquilo, estão usando aquilo por quê? Não é porque eu estou mandando usar, por causa da minha influência pessoal. Eu estou exercendo a minha liderança, né? E o líder, ele não usa o seu cargo, ele não usa o seu poder. Se você parar para pensar, gente, não sei, vamos ver quem sabe me responder aí, ó. Preste atenção. Quem foi o maior líder da história da humanidade? Quem é, né? O maior líder da história da humanidade. Quem sabe me dizer? Vocês que estão aí. Exatamente, João Paulo. João Paulo acertou na pinta. Exatamente, o maior líder da história da humanidade, considerado por todos, Jesus Cristo. Por quê? Por que Jesus Cristo? Porque, gente, a história de Jesus Cristo, os ensinamentos que ele nos deixou, isso foi há 2000, mais de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás, ele nos deixou seus ensinamentos e até hoje tem mais de 2 bilhões de seres humanos que o seguem. Então, é uma coisa impressionante. Mais de 2 bilhões de pessoas seguem aí o cristianismo, aí seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, qual era o cargo dele? O que ele era? Ele era deputado, vereador, prefeito. Ele não tinha cargo. Ele era uma pessoa, um ser humano lá que um dia resolveu sair para o mundo pregando a palavra de Deus, pregando o amor ao próximo, pregando a caridade, pregando que a gente precisa amar o nosso próximo, a gente precisa ajudar o nosso próximo. E ele não chegou coagindo as pessoas, usando o cargo, o poder que ele tinha. Não, ele usou a sua influência pessoal, a sua influência moral. As pessoas que o seguem por causa da sua influência moral. Não foi porque ele ditou uma ordem, baixou um decreto, porque ele tinha um cargo e aquilo foi uma lei que ele decretou. Não tem nada disso. Então, está vendo a diferença? O maior líder da nossa história
não tinham cargo. Então, vamos só para a gente encerrar esse primeiro bloquinho, para dar um pequeno intervalo aqui. Depois eu tenho um assunto muito bacana e no final eu vou falar rapidamente sobre a prova. Não deixe de participar, não. Olha lá, o que está falando no livro do Robbins? Ó, o poder diz respeito à capacidade que há de uma pessoa, né, tem de influenciar o comportamento de B, de maneira que B haja de acordo com a vontade de A. Provavelmente o aspecto mais importante do poder é o de ser uma função de dependência. Né? E realmente, você, quando está trabalhando numa empresa, né, o chefe lá, o capataz, ele usa o seu poder lá e a dependência que você tem dele. Você é subordinado dele. Né? Então ele chega, te dá uma ordem, eu quero esse relatório hoje. Você vai lá fazer assim, porque senão você tem medo dele te mandar embora, você é dependente dele. Ele é seu chefe, ele pode chegar e te demitir. Então você depende dele, então, né? Quanto maior a dependência de B em relação a A, maior o poder de A nesse relacionamento. Como exemplo, você cursa a universidade graças ao dinheiro de seus pais. Certamente reconhece o poder que eles têm sobre você. Você é dependente deles financeiramente. Seus pais estão lá pagando sua faculdade, para quem está nessa situação, né? Sei que tem outros aí que trabalham e pagam. Depois que você se formar, arrumar um emprego e começar a ganhar o seu dinheiro, o poder dos seus pais será reduzido significativamente, né? Diminuir um pouco a sua dependência lá dos seus pais, vai reduzir o poder que eles vão exercer sobre você. Comparando poder e liderança, uma diferença se refere à compatibilidade de objetivos. O poder não requer a compatibilidade de objetivos, apenas a relação de dependência. A liderança, por outro lado, requer alguma conformidade entre os objetivos do líder e os daqueles que são liderados. Os gerentes comandam seus subordinados pelo uso do poder formal. Os líderes comandam seus subordinados pelo uso da sua influência pessoal. Completando aquilo que a gente já falou aqui, né? Que eu nem vou dar mais exemplo, porque eu acabei de dar um exemplo disso ali. Então, só para encerrar, porque aí na volta eu vou falar da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que é um assunto que eu preciso de um tempinho para encerrar a aula. Eu encerro falando de teoria de Maslow. Só para encerrar esse primeiro bloco, eu vou dar um intervalinho para pegar uma água. Isso aqui é um memezinho que é circulado na internet por aí afora. Eu vejo constantemente isso aí compartilhado lá no LinkedIn, eu vejo isso aí compartilhado lá no Facebook, eu vejo esse desenhozinho compartilhado, recebo às vezes pelo meu WhatsApp, que é para a gente encerrar essa primeira parte, a diferença do chefe e do líder. Olha lá, ó, isso gente, é o que acontece, o chefe ele manda, o líder orienta. Não lembra aquele exemplo que eu dei? Igor, olha só, quero isso pronto hoje, se não, dê uma ordem. O líder orienta, o líder chega e fala, ô Igor, e aquele relatório, você está tendo dificuldade? Você quer que eu repasse com você o que é para ser feito? Você quer fazer? Você quer que eu arrume uma pessoa para te acompanhar, para te dar uma orientação melhor? Eu tenho que orientar a pessoa, não é simplesmente chegar e mandar dar ordem. Olha uma coisa bacana aqui, ó. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe diz vá, o líder diz vamos. O chefe procura culpados. O líder acompanha. Deixa eu falar uma frase, gente, que eu gosto muito para englobar tudo aquilo ali, ó. Vou até escrever aqui para vocês, ó. E eu vou explicar, vou dar um exemplo. Dar um exemplo de uma coisa que eu via isso acontecer na empresa. Ó, eu vou escrever 3 frases, eu vou explicar. Eu venci, nós empatamos, eles perderam. Que é isso, professor? Eu venci, nós empatamos, eles perderam. Isso aí, gente, aquele gerentão capataz que eu falei com vocês, que eu trabalhei na empresa lá, não vou citar nomes aqui, lógico, né? Tinha um gerentão capataz, ele usava isso aí, ó. Ele era o típico gerentão capataz. Sabe o que acontecia que eu já vi? Gente, quando eu conto essas histórias minhas aqui, não é coisa que eu invento, vou inventar uma história para contar para os alunos. Não. Se eu
assisti com esses olhinhos aqui que a terra há de comer. Eu ouvi com o meu ouvido, eu vi, eu presenciei. Já vi cenas assim, ó. A coisa deu certo, no final lá, o resultado foi bom, aí a diretoria chegou e elogiou, aí esse gerentão capataz falava, tá vendo? Graças a mim. Se não sou eu para ficar aqui carregando o piano nas costas, a coisa não sai. Se não sou eu para segurar esse pessoal, para carregar no colo essa turma, esses funcionários aqui dessa empresa, se não sou eu aqui, a coisa não sai. Aí o mérito é dele. Quando a coisa dá certa, o mérito é dele. Ele que quer os aplausos, ele quer o holofote todo para ele. Esse cara era desse jeito. A diretoria chegou, agradeceu, elogiou o resultado do negócio, aí ele se exalta. Quando a coisa dá mais ou menos, aí ele fala nós. Mas infelizmente nós vamos rever os conceitos, nós vamos trabalhar, nós vamos modificar os processos aqui, vamos ajustar. Aí é nós, né? Aí ele já envolve o pessoal. Agora, quando a coisa dá tudo errado, aí ele procura culpado. Eles perderam. Aí ele virava, eu via ele fazer isso. Eu falava, também, diretor, não adianta eu ficar aqui tentando carregar o piano sozinho. Esse pessoal aí não ouve o que eu falo. Eu chego aqui, eu falo, parece que eu estou falando para as paredes. Ninguém ouve. Aí agora, aí, ó, tá vendo? Aí procura culpado e joga a culpa nas pessoas. Ele tira o dele da reta. Então ele fala, eu venci, nós empatamos e eles perderam por causa disso. Quando dá certo, é ele. Quando dá mais ou menos, nós. Quando dá tudo errado, eles perderam, eles é que erraram. Então, gente, isso era péssimo, isso acontece. O chefe fiscaliza, o líder confia. E o pior de tudo, lá, o chefe, ele desmoraliza. O líder assume a responsabilidade. Gente, é uma das coisas mais nobres que eu vejo no ser humano, que eu já vi. Eu já vi gente ruim, mas eu já vi gente boa, né? Minhas 20 anos de experiência aí, eu não só vi coisa ruim, não, vi coisa boa também. De vez em quando eu falo de empresas bacanas aqui, né? Então, eu já vi também pessoas também aí, líderes, verdadeiros líderes, que eu vi que quando a coisa deu errado, ele chegou e assumiu a culpa, virou lá para o diretor e falou, não, realmente eu assumo, né? Eu talvez a falha tenha sido minha, eu vou rever, pessoal, os processos aqui, mas eu assumo a culpa, porque realmente, assim, é eu que estou liderando o grupo. Se o resultado deu errado, o maior culpado sou eu. Ué, né? E não é vergonha nenhuma, tem que assumir a culpa, realmente, ué, eu que sou o chefe do setor lá, ué. Mas nós não batemos a meta, ué, o maior culpado sou eu. Eu não levei o time a bater a meta, ué. Então eu tenho culpa no negócio. Não tem que assumir, ter um pouquinho de humildade. Esses gerentões capatazes não têm a menor humildade, né? Não reconhecem o erro, não aceitam que erraram, não gostam de reconhecer. Pessoal, olha só, intervalinho rápido de 5 minutos, só para pegar água. Na volta, eu vou falar da teoria das hierarquias de Maslow, só para encerrar nossa aula. Depois, o assuntinho que faltar daqui para frente, são poucos slides, eu vou conseguir falar na outra turma lá e eu mando o vídeo. Mas eu vou mostrar a prova para vocês daqui a pouco, rapidinho, apesar de ainda não postá-la. Mas ela não vai falar sobre esses assuntos finais aqui, ela só fala dessa diferença do chefe e do líder. E as outras questões são sobre a unidade 3, tá? Então, um pequeno intervalo, rapidinho, 5 minutos eu estou voltando. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então. Como eu tinha falado, deixa eu só encerrar aqui o assuntinho aqui da pirâmide de Maslow. Eu gasto aqui uns 15 minutinhos aqui, mas é um assunto muito bacana, tá? Eu tenho uns exemplos aí de coisas para dar bem interessantes. Não deixem de acompanhar. E logo depois, eu vou falar rapidamente sobre a prova. Hoje eu ainda não posso liberar a prova para vocês. Então, também eu ainda não posso assim, abrir e mostrar detalhes, mas eu vou abrir ela e mostrar rapidamente
só os tipos de questão e vou mostrar para vocês que tem lá um link direitinho do site para você ver, só para deixar vocês um pouco mais tranquilos, né? Você vê que a nossa provinha, ela está bem parecida com aquela primeira prova lá, o estilo da prova. Gente, o que eu tenho para falar, então, sobre pirâmide de Maslow? Eu mandei um vídeo para vocês, quem assistiu, ótimo, que já facilita aqui a nossa vida. Quem não assistiu, depois eu vou pedir que assista. Porque naquele vídeo lá, a menina lá dá uma série de informações bacanas, que às vezes não dá tempo de eu falar tudo, ou esqueço algum detalhe e tal, e lá no vídeo ela fala de uma forma bem bacana. O que é que vem a ser essa teoria da hierarquia das necessidades de Maslow? Isso é um conceito, gente, que não foi criado agora recentemente, não, já tem alguns anos. Na verdade, foi criado por Maslow lá no início dos anos 1950, se eu não me engano, 53. Maslow foi um psicólogo que ele estudou o que nos motiva, né? Ele procurou entender quais são as necessidades básicas do ser humano e o que nos traz motivação, como que a gente deve pensar, né? E principalmente isso, né, gente, foi trazido para dentro das organizações para os líderes entenderem quais são essas necessidades básicas do ser humano, como que o ser humano busca atender às suas necessidades e como que isso aí influencia no seu dia a dia, o que a empresa pode fazer para ajudar as pessoas a atingirem ao mais alto grau de satisfação das suas necessidades, que é a autorrealização. Então, gente, em primeiro lugar, o que é que Maslow identificou? Que nós temos as nossas necessidades, nós como seres humanos, as necessidades mais básicas nossas são as necessidades fisiológicas. Eu vou falar de duas aqui, das fisiológicas e de segurança, depois eu vou parar e dar um exemplo bacana aqui para você entender. Então, em primeiro lugar, nós buscamos atender nossas necessidades fisiológicas, que são as necessidades mais básicas do ser humano. Nós, como seres humanos, temos necessidades, em primeiro lugar, de alimentação, nós temos necessidade de beber água, né? Nós temos necessidade de respirar, de oxigênio, nós temos necessidade de sono, de dormir. São necessidades, gente, que se nós não atendermos a essas necessidades, nos levam à morte. Eu não posso ficar sem comer, eu não posso ficar sem beber água, eu não posso ficar sem oxigênio, e nenhum ser humano pode viver sem dormir. São necessidades fisiológicas básicas do nosso organismo. Agora, o que eu tenho que pensar aqui, né? Não adianta só também simplesmente eu comer qualquer coisa. Eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso ter uma alimentação adequada, né? Com os nutrientes que o meu organismo necessita. Não adianta só chegar e comer coxinha e pastel todo dia. Eu preciso comer arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, saladas, alface, tomate, porque meu organismo precisa de determinados nutrientes que estão presentes naqueles alimentos ali, né? Então, eu preciso também para isso, gente, um ser humano, para que ele tenha uma alimentação adequada, ele precisa de ter um salário também que proporcione a ele também ele ter uma vida decente, ele com a sua família. Ele, não só ele, né? Eu, por exemplo, como tenho 3 filhos, pai de família, eu me preocupo muito não só com a minha alimentação, tem que dar também o sustento à minha família, meus filhos também, dentro da minha casa, né? Então, eu preciso ter um nível salarial tal que me proporcione eu poder dar um conforto para a minha família. Eu preciso de uma necessidade de uma segurança, de eu ter uma casa para morar, num lugar que me proporcione uma determinada segurança. Eu preciso de ter uma certa segurança do trajeto do meu trabalho para a minha casa, para o meu ir e voltar, eu poder saber que eu vou sair em segurança, vou voltar em segurança. Eu preciso de ter uma certa segurança no meu ambiente de trabalho, ter uma certa estabilidade. Se eu estiver trabalhando num local
sabendo, imaginando que a qualquer hora eu posso ser mandado embora, isso não vai me trazer muita segurança. Não é? Eu preciso de ter uma certa segurança de instabilidade no meu trabalho. Eu preciso também de ter certos benefícios na minha empresa que me proporcionem uma certa segurança, como eu preciso ter, por exemplo, um bom plano de saúde para mim, para minha família. Se eu sair para o meu trabalho, eu sei, o cidadão que vai para o trabalho, ele tem que saber que a esposa dele está lá tomando conta dos filhos, no caso, quando a esposa fica em casa, né? E de que qualquer problema que eles passarem lá, a esposa tem um plano de saúde para pegar o filho, levar numa consulta, levar no hospital, levar no pronto-socorro. No caso de quando a esposa também sai de casa para trabalhar, ela tem a segurança de poder deixar alguém tomando conta dos seus filhos, com um plano de saúde, se o menino tiver qualquer problema, levar lá no médico para consulta e tal. Então, gente, essas são as necessidades mais básicas que nós, seres humanos, temos, que se essas necessidades não estiverem sendo atendidas, não tem como nem eu trabalhar. Então, vamos trazer isso para dentro da empresa. Deixa eu começar a dar exemplos, que aí quando a gente começa a dar exemplos de casos reais, aí começa a fazer mais sentido para a gente, porque às vezes muita gente estuda a pirâmide de Maslow, mas vê só essa teoria. Ah, preciso de respirar, né? Eu preciso de oxigênio, preciso dormir, preciso de comer, eu preciso de ter segurança. Então, aí muita gente às vezes não entende muito bem, fala, mas qual o sentido disso no mundo empresarial? Então, gente, ó, vou começar a dar exemplo. Deixa eu contar um exemplo de uma empresa lá no centro do Rio. Caso real, de uma empresa, isso uma vez foi matéria de um programa. Passou isso na televisão e tal. Esses programas ligados ao mundo empresarial. Já tem alguns anos que aconteceu isso. Mas, assim, fantástico, exemplar. Toda empresa precisava seguir o que essa empresa fez. Essa empresa lá, pessoal, o que essa empresa fez? Em algum momento, os diretores da empresa começaram a perceber, gente, isso é comum nas organizações, tá? Acontecer esse problema. E poucas trazem a solução que essa empresa teve, que essa empresa trouxe. Em algum momento, os diretores perceberam que os funcionários não estavam rendendo. A produtividade estava baixa, estava com um nível alto de absenteísmo, de falta ao trabalho, e os funcionários desmotivados, os funcionários estavam, parece, trabalhando tristes, estava acontecendo alguma coisa qualquer. E aí, a diretoria chamou o RH e encomendou um estudo. Olha só, eu quero que faça um levantamento. Nós precisamos entender o que está acontecendo. O que está levando o nosso funcionário à baixa produção? Eles estão desmotivados? Está transparente na cara de cada um, né? Então, pessoal, o que o RH fez? O RH fez um estudo, fez uma entrevista com todos os funcionários da empresa. Gente, sabe o que o RH identificou? Identificou uma coisa que é comum hoje acontecer nas empresas. 85% dos funcionários estavam endividados. E uma boa parte, estava com um nível alto de endividamento. Tinha funcionário lá nessa empresa, gente. Não é mentira, não. Tinha um funcionário nessa empresa que o cara estava num nível tal de endividamento com o banco, né? O cara se atolou em cheque especial, se afundou em cartão de crédito, que aí quando dava lá no dia 5, que o salário do cara batia na conta dele, uma parte do salário já ia para o cheque especial, uma outra parte do salário já ia para o cartão de crédito. E aí já ia para outras parcelas de empréstimo que o funcionário já tinha pegado com o banco. Ou seja, chegava dia 5, o salário batia na conta, uma boa parte do salário, 60% do salário dele já ficava para pagar a dívida. Aí, o resto que sobrava, o que o funcionário tinha? Ele tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar a luz, tinha que pagar a água. Aí, o pouquíssimo do dinheiro que sobrava, o cara tinha família com 2 filhos, esposa, 2 filhos em casa, tinha gente já com 3 filhos em casa,
filhos pequenos. Aí, ia com a esposa no supermercado fazer compra. Aí, gente, não tinha sobrado já quase que dinheiro nenhum. Aí o cara nem podia fazer uma compra decente. Era aquela compra lá para comprar o básico do básico do básico. Comprava um pacote de arroz, um pacote de feijão, óleo, macarrão, manteiga. É o básico do básico do básico. Né? Sal, açúcar, básico do básico. Aí naquela primeira semana, caiu o pagamento, ainda naquela semana, ele ainda podia comprar lá uma carnezinha, um franguinho, um negócio lá, para a mulher deixar em casa para fazer o almoço. Aí naquela semana, a esposa ainda fazia o almoço, um arroz, feijão com uma carninha, alguma coisa, só alguns dias. Daqui a pouco a carne acabava, aí o resto do mês, o camarada lá na casa dele, a família comendo arroz, feijão, macarrão e algum legumezinho, alguma coisa qualquer, nem carne mais não tinha, o resto do mês todo. E o camarada, o funcionário, também, sabe, ele tinha lá, para ele almoçar na empresa, ele tinha um vale alimentação, vale refeição, né? Para ele almoçar no restaurante próximo da empresa, que ele acabava deixando aquele vale refeição com a esposa dele. Que aí ela ainda pegava aquele vale refeição para mais alguns dias lá comprar mais uma carne, comprar pão, comprar queijo, comprar alguma coisa lá para os meninos tomar café de manhã, comprar leite, alguma coisa assim, né? E o cara ia para o trabalho sem ter comido bem em casa, isso, gente, real. E isso é uma coisa que acontece, e uma coisa, gente, que até eu já passei momentos na vida desse jeito. Aí eu ia trabalhar, o cara ia trabalhar, chegava na hora do almoço, já não tinha comido bem de manhã. Chegava na hora do almoço, não tinha dinheiro. O cara tinha lá 5 reaisinhos para ele almoçar. Mas sabe o que ele fazia? Ia na padariazinho, no lanchonetezinho da esquina, comia aquela promoção, um salgadão assim grandão, famoso bate-top, um salgadão grandão assim, ruim, com um copinho lá de que sujo, refrescozinho, que era R$4,90. Salgadão grandão com um copinho. Aquilo era o almoço do cara. E eu, gente, para confessar, já passei por situações assim. E aí o funcionário, pensa bem, gente, comigo, olha só a dificuldade da nossa vida. O cara recebeu no dia 5, aí o dinheiro dele lá para o dia 6, 7, 8, o dinheiro já acabou, né? Já pagou as contas, fez a compra, o dinheiro acabou. O cara vai ficar até o final do mês duro, sem dinheiro, até esperar o próximo pagamento. E aí o dinheiro acabou, ele passa o mês todo comendo isso. O almoço dele é isso, é um salgadão com um copinho lá de refresco, lá um troço. Te pergunto, como que um cidadão desse pode trabalhar bem? Como é que um cidadão desse produz? Não, gente, e aí há o outro problema, né? Não é só a má alimentação, não. Não é só a má alimentação, não. Porque aí ele nem deu conta de pagar suas contas. De repente, aquele mês, nem conseguiu pagar a luz. Aí não pagou mais alguma outra conta. E já está chegando outras contas. E a preocupação que vira na cabeça, né? Tem ainda escola de filho, tem não sei o quê, um monte de coisa ainda. Aí o cara começa a não dormir bem. O cara começa a não dormir bem. Nós temos necessidades de alimentar bem, temos necessidade de dormir bem, o sono, né, o descanso que o nosso corpo precisa, para a gente estar alerta, para estar disposto no outro dia para trabalhar. Aí o cara não dorme bem, porque é preocupado com dívidas. Então, nessa situação dessa empresa, isso foi um caso real, depois passou entrevista com os funcionários, passou na televisão, entrevista com os funcionários e tal, o cara falando que ele passava semanas sem conseguir dormir, preocupado, com medo da Light chegar lá e cortar a luz dele. Imagina, já estava numa situação desesperadora. Família quase que já não estava tendo comida em casa. Ainda vem a Light e corta a luz, ainda fica a família sem luz. Como é que um ser humano desse dorme? Como que um cidadão dorme? Então, o cara já também não conseguia dormir, já não se alimentava bem, já não dormia bem,
Aí, como é que o cara desse produz? Aí acontecia muito ainda do cara chegar e ficar o tempinho que tinha ali dormindo lá em cima do computador dele, para tentar compensar a noite mal dormida. Então, gente, o que essa empresa fez? Então, olha para você ver isso, gente, 85% dos funcionários estavam numa situação dessa. O que a empresa tem que fazer, gente? Então, olha só, aplicar os conceitos da pirâmide de Maslow é uma coisa muito simples. A empresa, Maslow, em momento algum, essa teoria, em momento algum, fala: então a empresa tem que pagar as dívidas dos funcionários para ele ficar bem? Não. A empresa não tem que sair dando dinheiro para o funcionário, não tem que sair pagando conta de funcionário. A empresa, ela tem a responsabilidade de se preocupar, pelo menos. O mínimo que você pode fazer é se preocupar com o seu funcionário. Essa empresa, que até saiu na televisão, ela não pagou conta do funcionário, mas ela se preocupou. Ela fez uma ação muito bacana. O que essa empresa fez? Chamou, então, o RH e falou assim, ó, faça um estudo, então, vamos ver os casos mais críticos. Os piores casos, aí nós vamos tentar ajudar realmente. Vamos fazer o que nós podemos fazer. Faça um levantamento das dívidas, vamos tentar entender esses casos mais críticos, piores, os caras que estão mais endividados com cartão de crédito, mais endividados com cheque especial. E aí, para esses casos, a nossa empresa vai fazer, não é pagar a conta deles, é fazer um empréstimo consignado, fazer um empréstimo para que ele chegue e liquide a dívida dele com o banco, e aí nós vamos descontando mês a mês, né, uma parcela no contra-cheque dele, que já vai ajudar consideravelmente, porque aquelas dívidas de cartão de crédito de banco são juros exorbitantes. Aqui na nossa empresa, ele vai pagar sem juros. Opa, já é um alívio. Imagina, mas aí também é o seguinte, o funcionário tem que fazer o compromisso. A empresa está liberando o empréstimo para ele, mas é para ele pegar e ir lá no banco, quitar a dívida e vai trazer um comprovante para a empresa de que ele quitou a dívida dele. Ele vai trazer um comprovante lá de que ele zerou o cartão de crédito. Ó, e tem que cancelar o cartão de crédito. Acabar. Senão também não adianta. A empresa faz um empréstimo, o cara paga, daqui a pouco ele enfia o pé na jaca de novo, daqui a pouco está devendo o banco de novo. Não. Então, o RH chamou esses funcionários e falou, nós vamos fazer o empréstimo. Fizeram um levantamento no banco de quanto o cara devia. A empresa emprestou para ele o dinheiro, mas ele teve que ir lá no banco, pagar o cheque especial, pagar o cartão de crédito e trazer um comprovante de que ele zerou a dívida dele e de que ele cancelou o cheque especial, cancelou o cartão de crédito. E a partir daquele momento ele está proibido, enquanto ele não quitar a dívida dele com a empresa, ele está proibido de pedir outro cartão de crédito, proibido de entrar em cheque especial de novo. E o RH acompanhou aquilo. Mas os funcionários, gente, eles ficaram loucos de felicidade. Gente, eu vou me livrar do problema. Porque aí eu vou passar a dever uma parcelinha para a empresa, vai passar a sobrar dinheiro para mim. Né? E aí, isso com os casos mais graves. Com os outros casos, né, que não eram tão graves, aí a empresa, sabe o que ela fez? Contratou uma empresa de consultoria, um palestrante dessa área de finanças pessoais, para ensinar o funcionário a fazer um controle do seu orçamento doméstico, para o camarada aprender. O dinheiro caiu na conta, o que é a prioridade? Eu vou pagar o aluguel, vou pagar o meu condomínio, vou fazer minha compra de supermercado, vou pagar minha conta de luz, de água, e aí o dinheiro que sobrar, para ele aprender a fazer um controle daquilo, botar tudo na planilha, planilhar aquilo, para que ele possa se reequilibrar suas contas e que possa, no futuro, passar a sobrar dinheiro. Gente, salvou a vida dos funcionários todos. Depois, funcionários deram depoimento, contando, né, do quanto eles ficaram gratos à empresa, do quanto aquilo trouxe resultado, do quanto eles se beneficiaram e do quanto eles eram gratos à empresa por a preocupação que a empresa teve com o bem-estar deles. Então, olha que coisa bacana. Então, o que eu estou falando aqui? Não é a empresa chegar e pagar a conta e dar dinheiro para o funcionário pagar a conta deles, não. Mas é ter um mínimo de preocupação.
O simples fato da empresa estar se preocupando, o funcionário já reconhece isso, né? Satisfeito essa parte, então, gente, olha só. Então, satisfeito isso, a empresa se preocupar com a segurança do funcionário. Satisfeito esses problemas mais básicos, as necessidades mais básicas, as pessoas passam a ter necessidades sociais, de conviver, de convivência, de bom relacionamento entre colegas. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Gente, eu já estou encerrando já, tá? Dá um outro exemplo aqui, ó, que eu já passei por isso aqui já. Estava numa empresa uma vez, dando uma consultoria, o que aconteceu? Nessa empresa, eles tinham um grupo de pessoas lá. Primeiro tinha o grupo do WhatsApp da empresa, toda empresa tem, né? Grupinho do WhatsApp. Então, nós como seres humanos, temos a necessidade de participar de grupos, né? De estar lá no convívio, de ter amizade, faz parte da nossa vida. Satisfeitas as primeiras necessidades lá, nós vamos procurar satisfazer essas necessidades sociais, né? De participar do grupo, de ter um bom convívio e tal. E nessa empresa tinha o grupo do WhatsApp, e eles tinham um grupo lá grande de pessoas que todo final de mês, quando caía o pagamento, o pessoal na sexta-feira à noite, eles iam para o happy hour, iam tomar um chopinho, né? Confraternizar, todo final de mês faziam isso. Aí, gente, tinha uma funcionária lá que era fundamental para a empresa, uma excelente funcionária. Quando chegou num determinado momento, eu percebi que houve algum problema qualquer interno, ela parou de ir para o happy hour com a turma. E ela era a primeira a chegar lá no bar, na sexta-feira à noite, para tomar o shopping. Parou de frequentar o happy hour. Já percebi que tinha alguma coisa errada. Eu comentei lá com o diretor da empresa, o cara falou assim, mas eu não tenho nada a ver com a vida particular da funcionária, não. Se ela não está indo mais para o happy hour, o que eu posso fazer? Eu não posso obrigar ela a ir. Falei, sim, eu sei que nós não podemos obrigar ela, mas nós temos que entender o que está acontecendo. Né? Ela está sinalizando para a gente. Ela está dando um sinal, e é uma funcionária chave para a empresa. Ela está dando um sinal de que algo está acontecendo de errado. A gente precisa entender e tentar ajudar, tentar resolver. Aí o diretor falou, não, mas eu acho que não, acho que a gente não precisa se preocupar com isso agora, não. Daqui a pouco ele se ajeita. Então, beleza. Então, se você não está preocupado. Quando vê, daqui a pouco, ela saiu também do grupo do WhatsApp. Fulana de tal saiu do grupo. Eu falei, opa, aí, ó, tá vendo? Diretor, a coisa está piorando. Primeiro, a menina deixou de ir para o happy hour com a turma. Já viu que houve algum racha lá qualquer. Daqui a pouco, ela saiu do grupo do WhatsApp. O próximo passo, ela pedir demissão da empresa. Você vai ver que o cara falou, mas uma hora a gente vai sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, mas eu também não posso obrigar ela a fazer parte do grupo do WhatsApp. Eu sei. Falei com ele, eu sei, nós não podemos obrigar a pessoa a fazer, mas se ela saiu do grupo é porque o problema está sério. A gente tem que intervir. O cara falou, não, nós vamos uma hora, nós vamos... não deu nem tempo. Quando vê, a menina veio apresentar a carta de pedido de demissão. Saiu da empresa. Aí a empresa perdeu um bom funcionário. Então, gente, novamente, o que a empresa tem que fazer aqui? A empresa precisa prestar atenção. As pessoas precisam ter bons relacionamentos. As pessoas têm a necessidade de convivência social. Elas têm que ter um bom relacionamento. Se está acontecendo algum problema qualquer, a empresa tem que ajudar, tem que interferir, tem que tentar chamar para uma conversa. Se dois funcionários estão se desentendendo, eu, como líder, eu tenho que chamar para uma conversa e tentar apaziguar o negócio. E aí, por fim, pessoal, as pessoas têm necessidade de autoestima, de reconhecimento no trabalho. Então, gente, uma coisa importantíssima também, uma pesquisa que eu vi uma vez, uma empresa dessas de pesquisa, ela fez uma pesquisa com os funcionários para entender o que os funcionários buscam das organizações. Gente, impressionante, 85% dessa pesquisa, os funcionários falaram, eu quero reconhecimento. Então, quando muita gente acha que as pessoas estão ali em busca de
promoções de aumento de salário, disso não, as pessoas querem reconhecimento. E, gente, dar reconhecimento não precisa da empresa fazer altos investimentos, não. É reconhecer o funcionário. Um dia que um funcionário fizer um papel bacana dentro da empresa lá, o diretor, no momento de uma reunião, chamar e falar, gente, olha só, eu queria pedir a todos aqui uma salva de palma para o fulano de tal, porque ele se destacou esse mês, foi eleito funcionário do mês, inclusive a empresa fez aqui uma plaquinha de reconhecimento a ele aqui, estamos dando agora para ele essa plaquinha. Gente, acabou. Sabe quanto custa uma plaquinha dessa? Baratinha, para uma plaquinha que custa 20, 30 reais. Mas é o reconhecimento. Aquela plaquinha, o funcionário vai colocar lá na estante dele. Todo mundo que for lá na casa do funcionário visitar ele, ele vai chegar e vai mostrar a plaquinha. Olha aqui, ó, a plaquinha que a empresa me deu de reconhecimento. O diretor da empresa me deu a plaquinha lá na frente de todo mundo, me agradeceu. A pessoa tem orgulho disso. O reconhecimento faz parte. E quando a pessoa atinge todas essas necessidades mais básicas, ela está caminhando para a autorrealização. E isso não tem nada a ver, gente, com a pessoa crescer dentro da pirâmide hierárquica, não. Não tem a ver com ser promovido, é com a realização pessoal dela. A pessoa pode estar lá embaixo, lá na pirâmide, lá, ser assistente e tal, e ela ser reconhecida, ela estar autorrealizada, né? Então, poucas empresas preocupam com isso. Pessoal, só então para vocês aí que ficaram aí, deixa eu só então mostrar para vocês aqui, ó, a nossa prova, só para vocês verem, vocês não precisam estar preocupados com a nossa prova. Nossa provinha ela vai ser bem tranquila, ó. Vou abrir ela para vocês verem aqui, que eu já vou liberar vocês dois aí. A minha voz hoje está péssima. Está indo para as cucuí. Final de período é uma tristeza. Então, olha só, pessoal. Nossa provinha básica, ó, aqueles critérios de avaliação igual à nossa primeira prova. Aí, ó, uma questão falando de cultura organizacional. Não vai dar tempo de você ler aqui, não. Mas é só para você ver, ó. Cultura organizacional, ela está lá na unidade 3. Né, lá, ó. Unidade 3. Unidade 3, tem uma partezinha lá, que a gente trata de cultura organizacional. E eu ainda deixo um site aqui para vocês, olha lá, ó. Eu deixo um site para vocês consultarem. Então, não tem mistério nenhum, tá? Muito tranquilo. Nossa questão 2 fala de comportamento organizacional. Então, essa questão 2, ela fala sobre aquela teoria da dissonância cognitiva. Ó, logo depois, na unidade 3, ó, quando eu falo de valores, de atitudes, aí lembra que eu contei aquele caso da empresa que poluiu o rio? Aí gerava uma dissonância cognitiva lá, eu falei do exemplo da senhora Smith. Então, é uma questão que trata também da dissonância cognitiva. Tem tudo lá no material e ainda tem um site, ó, um site aqui explicando a teoria da dissonância cognitiva. Então, também tranquila também. E a questão 3 é sobre a unidade 4, mas a gente fala da diferença de liderança com gerência. Então, eu peço para vocês fazerem uma explicação sobre liderança e gerência e para vocês fazerem um paralelo entre o líder e o gerente, mostrando 5 características de cada um. Então, eu também, isso eu falei bastante na aula de hoje, eu estou dando um site aqui, ó, que mostra a diferença do gerente e do líder, além do que eu já falei aqui, e estou deixando 2 vídeos, que são os vídeos do Valdez, que também mostram a diferença do líder para o gerente capataz. Então, acabou. Uma provinha bem tranquila, que vocês não vão ter diferença nenhuma, bem tranquilo, só resolver a provinha e me mandar pelo Clécio. Daniel, então, ó, beleza? Pessoal aí que não assistiu a aula hoje, que está vendo aí pela nossa gravação, provinha mamão com açúcar, não tem problema nenhum. Eu espero que realmente a gente possa
atingir aí o que gostaríamos de ter atingido, viu, Francisco? Muito obrigado por terem ficado aí até o final da aula aí. Semana que vem eu mando um videozinho. Daniel, quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu Só Oi? uma dúvida só. O senhor não vai... A prova só vai lançar para a semana que vem ainda, né? Sexta-feira eu estou liberando a prova para vocês. Ok, ok. Aí você vai ter uma semana para mandar. Beleza? Fechado. Valeu. Tá Obrigado. tranquilinho. Você viu que está tudo ali dentro do que nós falamos aqui, nas aulas aqui. Tá ok. Qualquer dúvida que tenha, aí você pode me mandar um WhatsApp também. Tá? Sobre a APS, o meu grupo hoje, só o João que estava hoje aí, mas eu teve que sair. Também entrega na outra semana, não é isso? Junto com a prova. Não é no dia da prova? Eu acho que a PS também é para ser entregue. Deixa eu ver, confirmar aqui para você. Deixa eu confirmar aqui. Turma de sexta, ó, PS3. PS2, desculpa. Turma de sexta. Também no dia 11, mesmo dia. Tá? Então, aqui, ó. Na semana que vem, dia 4, eu estou liberando a prova. E vocês vão me entregar tanto a prova quanto a PS só no dia 11. Beleza? E ainda não sabe se vai ter aula na sexta-feira, né? Se vai ter. Sexta que vem? Bem provável que não. Hoje, que não é feriado, é a última aula, não vem ninguém. Não, Tem 2 alunos. Porque vai ter o feriado na quinta, né? Aí, imagina, quinta-feira é feriado, eu nem vou marcar a aula. Eu vou ficar aqui sozinho. Não, a gente tá aí junto aí. Tirar alguma dúvida. Tá, beleza? Ok, professor, ok. Obrigado. Daniel, obrigado aí, meu querido. Fica com Deus aí. Bom final de semana. Francisco também. Fica com Deus aí. Qualquer dúvida que tiver, eu estou aqui no WhatsApp. Eu estou lá no WhatsApp. Lá pode me mandar qualquer dúvida que tenha lá sobre a prova. Tá legal? Obrigado. Fiquem com Deus aí. Bom final de semana para vocês aí.